Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos refletir um pouco? Olha pra você ver, acabei de deixar a moça ali no trabalho dela e viemos de longe, lá de Venda Nova, viemos aqui conversando até a Savassi. E viemos conversando e tal, e eu conhecendo a história dela, a gente conversando bastante. E olha a história dela. Ela era uma mulher muito bem de vida. Tinha de tudo, uma casa boa, um marido engenheiro. Então, morava num apartamento bom, tudo uma vida perfeita. Só que aí o marido dela começou a se envolver com drogas. 3 meninos, 3 filhos. E o marido dela começou a se envolver com drogas. Se envolveu com drogas a ponto de ter que vender a casa e eles perderam tudo. A ponto dela não ter uma conta de água, dinheiro de pagar uma conta de água. E diz ela que o marido falou: por que você vai fazer alguma coisa, vai fazer faxina? E ela cheia de orgulho, falou: não vou fazer isso não, nunca fiz isso, nunca fiz nada disso e tal, e com 3 meninos. Mas as dificuldades do filho dela fez com que ela fosse procurar alguma coisa para fazer. E diz ela que chorou, e falou que Deus é esse que me deixa... Que Deus é esse que me deixa passar por uma situação dessa. Então chorou, implorou sobre aquilo. Mas aí ela teve que trabalhar. O destino obrigou ela a trabalhar. E diz ela que foi trabalhar de dar faxina e chegou na casa da mulher e falou assim: olha, eu não sei fazer nada, eu não sei lavar um banheiro. Eu sempre tive empregada para fazer tudo para mim. Mas se você estiver disposta a me ensinar, eu aprendo e eu dou faxina na sua casa. E essa mulher pegou, ensinou ela a dar faxina, ensinou ela a cuidar da casa, indicou ela para outro, e para outro o marido dela se perdeu nas drogas, foi pro outro lado, e ela ficou com as 3 crianças, tendo que cuidar. E quando viu, ela tinha 6 casas para dar faxina, e foi indo. Hoje ela cuida de uma idosa, e aí ela pegou e conseguiu se reerguer, tá bem. E hoje ela não tem orgulho nenhum, o orgulho dela foi quebrado. Ela falou assim: Deus quebrou o meu orgulho, porque eu fui trabalhar pros outros, eu fui aprender coisas novas e eu era super orgulhosa, eu queria mostrar as coisas pros outros, eu queria ser maior que todo mundo. Mas hoje, graças a Deus, hoje eu dou uma educação boa pros meus filhos, eu ensino eles a respeitar todo mundo, eu sou feliz, tô muito bem hoje, eu cuido da senhora, eu ganho, eu tenho meu sustento. Então hoje ela tá mais próxima dos filhos dela, e essa senhora que ela tá cuidando tem 2 filhos, e os 2 filhos, nenhum dos 2 vem ver a mãe, e mora perto daqui, e a mãe fica sozinha e tem muito dinheiro, mora aqui na melhor área da região da Savassi. Essa senhora tem muito dinheiro, mas não tem ninguém. E talvez o que iria acontecer com ela também seria mais ou menos isso, mas aí Deus a quebrantou ela financeiramente para poder quebrar o orgulho dela, quebrar tudo dela, para poder ensinar, para poder dar uma prioridade para ela, mostrar para ela o que deveria ser prioridade na vida dela. E hoje ela veio falando comigo e nós íamos conversando. E eu tenho uma história um pouco também parecida, mas ela veio falando que hoje ela entende por que Deus fez aquilo tudo. Então é sobre isso. Se você está passando por alguma prova, se você está passando por alguma situação difícil, dá uma olhadinha, vê se você não tem que aprender nada. Talvez Deus esteja permitindo isso para... Talvez não, tenho certeza que Deus está permitindo que você passe por isso para te mostrar algo. E você não vai entender nada agora, você só vai entender lá na frente. Essa mulher que chorou, que estava brava com Deus, que questionou o Senhor, chorando ali por passar necessidade dentro de casa com 3 crianças, Deus ensinou ela a força que ela tem, ensinou ela a vencer, ensinou ela a lutar, e ensinou ela que a gente não deve priorizar a riqueza, a gente deve priorizar pessoas, priorizar os filhos, priorizar a família, e depois Deus restitui tudo. Hoje Deus está dando uma condição de vida para ela melhor, uma condição de vida boa, e está melhorando a cada dia. Porém agora ela tem pessoas ao lado dela, pessoas em volta dela. Hoje ela pode dar uma educação melhor para os filhos dela, porque Deus ensinou ela. Entenderam isso? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E desculpem, só lembrando vocês, Deus nunca vai fazer nada para prejudicar vocês. Tudo o que Deus permite, tudo que Deus faz é para poder te engrandecer, é para poder te melhorar, tá bom? Lembre-se disso, fique em paz, Deus está cuidando de tudo, amém?